Sinta o cheiro do ar. É uma mistura forte e inconfundível. Óleo de cravo, resina de mirra, sálvia queimada e o traço metálico de sangue antigo. Estamos na oficina de Mateo. Ele não trabalhava com madeira, nem com ferro. Mateo era um artesão do próprio homem. Ele era um curador. Mas a sua especialidade não eram as febres ou os pulmões. Ele cuidava da estrutura mais resistente do corpo humano. As pequenas pedras brancas que guardam a entrada do nosso fôlego, nossas raízes visíveis. Mateo sabia que, sob o esmalte liso e brilhante, escondia-se um labirinto vivo de nervos e vasos. Ele sabia que a maior das fortalezas humanas podia ser derrubada por uma falha invisível. A olho nu, numa noite de tempestade pesada, a porta de carvalho da oficina de Mateo foi escancarada com violência. 2 soldados entraram, carregando um homem enorme, vestido com uma armadura de couro grosso e pele de lobo. Era o general Titus, um homem que havia marchado através de desertos, que havia sobrevivido a flechadas e cortes de espada, que havia comandado milhares de homens rumo à morte sem piscar. Mas, naquela noite, o grande general Titus estava de joelhos. Seu rosto estava inchado do lado esquerdo. Seus olhos, geralmente ferozes, estavam vermelhos e marejados. Ele tremia. Não de frio, mas de uma agonia aguda, latejante e implacável. Uma pequena cárie, uma podridão minúscula no fundo de sua boca, havia atingido o nervo. Uma dor tão concentrada, tão absoluta, que fez o herói de guerra chorar como uma criança no escuro. Salve-o, curador, disse um dos soldados, assustado com o estado de seu comandante. Ele não dorme há 3 noites. Ele quis jogar-se do penhasco hoje pela manhã, para fazer a dor parar. Mateo não se impressionou com a patente ou com a armadura. Para ele, a dor era a grande niveladora da humanidade. Diante da dor, não existem generais ou mendigos. Existem apenas corpos em sofrimento. Ele guiou Titus até uma cadeira de madeira reclinada. Abra, disse Mateo, com uma voz que não admitia réplica. Titus obedeceu, gemendo. Mateo aproximou a lamparina de óleo. Ele usou um pequeno espelho de prata polida. Ele viu a ruína. O dente, antes forte como mármore, estava escurecido, quebrado pela metade, com um nervo exposto pulsando em um ritmo febril. A raiz estava morta, mas a dor estava bem viva. O general agarrou o braço de Mateo com uma força que quase quebrou os ossos do curador. Tire isso de mim, rosnou Titus, com a voz embargada. Por que os deuses me amaldiçoaram com essa fraqueza? Eu sou um guerreiro. Meu corpo deveria ser de ferro. Mateo não respondeu imediatamente. Ele preparou seus instrumentos, pinças de metal forjado, um pano limpo, embebido em ervas anestésicas. Ele olhou nos olhos do general. A dor não é uma maldição. General, é aviso. O seu corpo não é de ferro. O seu corpo é feito de carne, cálcio e tempo. E o tempo consome a todos nós. Mateo colocou a mão fria e firme na testa suada de Titus. Fique imóvel. A extração será rápida, mas exigirá da sua mente aquilo que a sua armadura não pode fazer. Suportar. Mateo não hesitou. Seus movimentos eram precisos, treinados por anos de foco absoluto. Ele não sentia pena. A pena faria sua mão tremer. Ele sentia dever. Ele encaixou o instrumento. Houve um momento de pressão extrema, uma força contrária. O general soltou um grunhido gutural. E então, um estalo surdo. A raiz cedeu. A pedra podre foi removida. Imediatamente, Mateo pressionou o pano com ervas sobre o ferimento para estancar o sangue. O silêncio caiu sobre a sala. A tempestade lá fora parecia ter perdido a importância. A tensão no corpo do general Titus derreteu. Os músculos dos seus ombros cederam. A pulsação alucinante em sua cabeça parou, deixando para trás apenas a pulsação maçante da cicatrização. O alívio foi tão imenso que Titus fechou os olhos e respirou profundamente pela primeira vez em dias. Alguns minutos depois, quando os soldados saíram para preparar os cavalos,
Titus olhou para o dente extraído, repousando sobre uma bandeja de metal. Ele cuspiu um pouco de sangue numa bacia e enxugou a boca. A arrogância havia voltado, misturada com uma profunda vergonha. Olhe. Para isso, disse o general, com amargura, eu conquistei cidades. Eu decidi o destino de milhares. E, no entanto, fui derrotado por um pedaço de osso do tamanho de uma unha. O corpo humano é uma prisão miserável e frágil. Mateo lavava as mãos em uma bacia de cerâmica. A água ficou rosada. Ele secou as mãos lentamente e virou-se para o guerreiro. O erro não está no seu corpo, general. O erro está na sua expectativa sobre ele. Titus franziu a testa. O que você quer dizer, curador? O seu corpo é uma ferramenta incrivelmente complexa. Ele permitiu que você marchasse, que você lutasse, que você sentisse o gosto da vitória. Mas ele é matéria. E a natureza da matéria é decair. As montanhas viram poeira. As espadas enferrujam. Por que as suas raízes deveriam ser eternas? Mateo pegou o dente da bandeja. Você sente vergonha porque acreditava que você e o seu corpo eram a mesma coisa. Você pensou que, se o seu dente apodrece, a sua honra apodrece junto. Se o seu corpo sente dor, a sua alma deve entrar em pânico. Mas os sábios sabem que existe uma separação. Mateo apontou para a cabeça de Titus. Existe o vaso de barro, que pode rachar, quebrar e sentir dor. E existe a água dentro dele. A sua mente governante. A dor no seu rosto era inevitável. É a lei da física. Mas o sofrimento que o fez querer se atirar de um penhasco, isso foi uma escolha da sua mente. Titus ficou em silêncio. Ele, um mestre da guerra, nunca havia pensado em como defender a fortaleza da própria mente contra a dor do corpo. Cuide da sua ferramenta. Continuou Mateo. Limpe-a, alimente-a, extraia o que está podre, mas nunca exija do seu corpo a perfeição que pertence apenas aos deuses. Quando a dor vier, e ela sempre volta de alguma forma, não grite contra os céus. Diga a si mesmo: a carne dói porque a carne é frágil, mas a minha mente permanece intocada. Titus levantou-se. Ele era um homem grande, mas, diante do artesão, sentia-se um aluno. Ele pegou uma bolsa pesada de moedas de prata e a colocou sobre a mesa. Você tirou a minha dor hoje, curador, disse Titus, com um respeito que reservava apenas aos reis. Mas amanhã você me deu a arma para enfrentá-la. O general saiu para a chuva. Mateo apagou as lamparinas maiores. O cheiro de cravo ainda pairava no ar. Ele guardou seus instrumentos com reverência. Ele sabia que no dia seguinte outras dores bateriam à sua porta. Ele não podia curar a mortalidade de ninguém, mas ele podia, através da sua arte, dar às pessoas o alívio necessário para que elas pudessem voltar a pensar com clareza. E isso era o suficiente. Esta narrativa entra em um dos territórios mais difíceis da experiência humana: a dor física e a doença. No estoicismo, o corpo é considerado um indiferente, embora seja um indiferente preferido. O que isso significa? Significa que ter saúde é preferível a estar doente, mas a sua virtude e o seu caráter não dependem da sua saúde física. Epicteto, que era manco tendo tido sua perna quebrada e inutilizada, dizia com uma clareza cortante: a doença é um impedimento para o corpo, mas não para a vontade, a menos que a vontade assim o escolha. Nós vivemos hoje numa época de negação da fragilidade. Queremos ser como o general Titus, invulneráveis, eternamente jovens, com corpos de ferro, e quando uma dor chega, seja uma dor de dente aguda, uma doença crônica ou o simples declínio da idade, nós não sentimos apenas a dor física, nós sentimos revolta, sofremos duas vezes. Dói no corpo e dói na mente porque gritamos internamente: isso não deveria estar acontecendo comigo. O meu corpo me traiu. A lição de Mateo, o curador, é a separação entre a dor e o sofrimento. A dor é o nervo exposto. É a biologia fazendo o seu trabalho de avisar que algo está errado. Você deve procurar o tratamento. Deve extrair o que faz mal.
deve tomar o remédio. O estoico não é o masoquista que recusa tratamento. O estoico é prático. Mas o sofrimento é a história que você conta sobre a dor. É o desespero. É a vergonha de estar vulnerável. Isso você pode controlar. Você não é as suas raízes físicas. Você não é a sua doença. Você não é a sua dor nas costas ou o seu dente inflamado. Você é a consciência que observa tudo isso. Quando o seu corpo falhar, e ele vai falhar, porque essa é a natureza das coisas materiais, cuide dele com compaixão e ciência, mas proteja a sua mente. Mantenha a sua cidadela interior calma. Diga a si mesmo: meu corpo está ferido, mas a minha capacidade de raciocinar, de ter paciência e de ser gentil continua intacta. A maior força não é ter um corpo que nunca quebra. A maior força é ter uma mente que não desmorona quando o corpo fraqueja. Se você chegou até aqui, não esqueça de seguir o canal e curtir o vídeo, para que você receba mais histórias como essa para se inspirar no seu cotidiano.